Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite pela comissão organizadora e vou falar um pouco para vocês sobre o tratamento da ILTB, além da isoniazida. Não tenho conflito de interesses para essa apresentação. Então, o que é a infecção latente pela tuberculose? Ela é definida pela presença de resposta aos antígenos do Mycobacterium tuberculosis sem evidência clínica de tuberculose ativa. Estima-se que 1/4 da população mundial tenha ILTB. Então, pessoal, dado que a maioria dos novos casos de tuberculose são resultados da reativação da ILTB e não de uma infecção recente, a intensificação das estratégias de rastreio e tratamento da ILTB são reconhecidas como um componente crucial na eliminação da tuberculose. A infecção tuberculosa sem a doença significa que os bacilos estão presentes na pessoa, mas sob o controle do sistema imune. Então, o sistema imune, através dos macrófagos que fagocitam esses bacilos e linfócitos, eles formam uma barreira, que é o granuloma, e isso contém os bacilos. E o TNF-alfa é fundamental nessa fase. Então, como a Érica já nos disse, já nos apresentou, o diagnóstico da ILTB, ela se dá através desses 2 testes, da prova tuberculínica, que é o PPD, ou do IGRA. Diante disso, a gente se depara com 3 cenários. Então, o indivíduo que está sob a investigação de ILTB, ele pode não ter o PPD maior ou igual a 5 milímetros ou IGRA positivo, ou um PPD maior ou igual a 10 milímetros ou IGRA positivo. Lembrando sempre que a gente deve excluir tuberculose ativa nesse cenário. Então, o paciente tem que estar assintomático, com radiografia de tórax normal. Então, o paciente que não tem o PPD ou IGRA atuais, ele deve ser tratado para ILTB se ele for um recém-nascido saudável, coabitante de pessoas com tuberculose confirmada, pessoas que vivem com HIV e que são contatos domiciliares de tuberculose confirmada, que tenham CD4 menor do que 350, ou radiografia de tórax com cicatriz radiológica de tuberculose, sem tratamento anterior para TB ou ILTB, ou um registro documentado de um PPD prévio maior ou igual a 5 milímetros ou IGRA positivo, mas que não trataram ILTB nessa ocasião. É indicado também nessa situação adultos ou crianças que são imunocompetentes, que são contactantes domiciliares de tuberculose confirmada, independente da BCG prévia, adultos imunocompetentes com alterações radiológicas fibróticas compatíveis com sequelas de tuberculose e pessoas que vivem com HIV que têm um CD4 maior que 350. É indicado também, nesse cenário, o tratamento da ILTB em pacientes que vão imunossuprimir, ou seja, que vão usar inibidores do TNF-alfa, que eu deixei alguns exemplos, que vão usar corticoide, mais que 15 miligramas por dia de prednisona por mais de um mês, e pré-transplante. Já aqueles que apresentam PPD maior ou igual a 10 milímetros ou IGRA positivo, eles devem ser tratados se tiverem doença pulmonar prévia ou achado radiológico, como, por exemplo, silicose ou uma calcificação isolada na radiografia de tórax, uma neoplasia diagnosticada, como, por exemplo, de cabeça e pescoço, linfoma e outras neoplasias hematológicas, ou outras neoplasias que requerem uma terapia imunossupressora. Doenças crônicas também são indicadas, né, ao tratamento, como insuficiência renal em diálise, diabetes mellitus,
indivíduos de baixo peso, ou seja, aqueles que possuem menos que 85% do peso ideal, e tabagistas. Um outro cenário, que é o terceiro cenário que a gente se depara, são aquelas pessoas que tiveram conversão do PPD, ou seja, que tiveram viragem tuberculínica, que tem um PPD anterior e repete esse PPD e tem um valor maior do que 10 milímetros. Nessa situação, quem deve tratar são os imunocompetentes que já tenham feito um PPD, ou seja, aqueles que são contactantes domiciliares, que fizeram uma avaliação inicial, tiveram um PPD menor ou igual a 5 e repetiram 8 semanas depois, e houve essa viragem. Profissionais de saúde que realizam o teste anual, como a Érica disse, é um desafio, né? Acho que é o maior desafio nesse sentido. Trabalhadores de instituição de longa permanência, como presídios, abrigos. E por que tratar a ILTB, né? Porque isso reduz o risco de adoecimento por tuberculose ativa. Então, a gente sabe que o uso da isoniazida, ele reduz cerca de 60% a 90% do risco de desenvolver tuberculose ativa. E o uso da rifampicina mostrou resultados bem semelhantes, com uma segurança um pouco maior, por conta do menor risco de efeitos adversos. Os regimes terapêuticos que a gente dispõe, né, até o momento são isoniazida, rifampicina, isoniazida mais rifampicina e isoniazida mais rifapentina. A isoniazida, ela deve ser usada na dose de 5 a 10 miligramas por quilo por dia, no máximo de 300 miligramas, de 6 a 9 meses. Tem trabalhos que mostraram que 9 meses tem uma eficácia melhor do que 6 meses. Lembrando que isso acaba sendo um pouco prejudicado por conta do tempo prolongado, como o Sidney falou, né? O tempo prolongado, isso diminui a adesão do paciente e também pelo risco de hepatotoxicidade. É contraindicado usar a isoniazida se o paciente já teve algum efeito adverso grave, se é contactante de tuberculose monoresistente à isoniazida, nos hepatopatas e nas pessoas que têm mais de 50 anos. A outra opção de tratamento é a rifampicina, que a gente usa na dose de 10 miligramas por quilo por dia, no máximo de 600 miligramas por 4 meses. Essas 120 doses, elas podem ser tomadas de 4 a 6 meses. O que é importante? A rifampicina, ela é contraindicada nas pessoas que vivem com HIV e que usam inibidor de protease, nevirapina e TAF. Ela requer um ajuste de dose quando a gente usa com dolutegravir ou Raltegravir, então a gente deve dobrar a dose desses medicamentos. E a eficácia é semelhante à isoniazida, com taxa de adesão um pouco maior, por conta do menor tempo do tratamento, e um risco menor de hepatotoxicidade. Uma outra opção que eu trouxe aqui é a rifampicina mais isoniazida. Ela não está incluída na última nota técnica do Ministério, mas a gente sabe que existe, que é uma possibilidade também de tratamento. Então, a gente usa a rifampicina mais isoniazida nas mesmas doses que eu já disse para vocês, por um período de 3 a 4 meses. Em 2011, foi publicado esse artigo no New England, mostrando o uso da rifapentina mais isoniazida para infecção latente por tuberculose. Então, o que eles fizeram? Eles compararam 3 meses do tratamento diretamente observado, uma vez por semana, de rifapentina mais isoniazida, com 9 meses de isoniazida autoadministrada. Eles pegaram indivíduos que tinham alto risco de tuberculose, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil e na Espanha, e essas pessoas foram acompanhadas por 33 meses. E eles viram que o uso de rifapentina mais isoniazida por 3 meses foi tão eficaz quanto 9 meses de isoniazida isoladamente. Associado a isso, um menor risco de hepatotoxicidade e uma maior taxa de conclusão do tratamento pela facilidade de tomar essa medicação.
E aí, 10 anos depois, o Ministério da Saúde publicou essa nota para corroborar, né, esse estudo e disponibilizar a rifapentina para o tratamento da ILTB. A primeira formulação que a gente recebeu foi os comprimidos separados, né, 150 miligramas de rifapentina e 300 miligramas de isoniazida, sendo que cada uma das medicações devem ser tomadas 900 miligramas, então daria 6 comprimidos de rifapentina e 3 de isoniazida, semanal por 12 semanas. Hoje a gente já recebeu esse comprimido, né, coformulado, então tem 300 miligramas de rifapentina mais 300 miligramas de isoniazida, e o paciente toma 3 comprimidos por semana por 12 semanas. Eu trouxe para vocês algumas populações que eu acredito que gera dúvidas, né, para todo mundo em relação ao tratamento da ILTB. Então, as gestantes, o que fazer com as gestantes? Nessa população, a gente precisa avaliar o risco-benefício de tratar ou não durante a gestação. Porque é uma medicação a mais, a gente sabe que não tem tanta implicação para o bebê, não é teratogênica, mas já tem muitas coisas associadas à gestação e que a gente sempre fica pesando isso, se tratar antes ou não. Então, a recomendação é que você deve tratar na gestação se essa exposição, se essa gestante se expôs muito recentemente, se ela tem algum grau de imunossupressão. Caso contrário, preferir tratar após a resolução da gestação. Nas pacientes que são HIV positivas, elas devem tratar durante a gestação, principalmente se elas não estiverem em uso de TARV. Se elas estiverem em uso de TARV, com um CD4 bom, preferir tratar depois. E é recomendado para essa população o uso da isoniazida ou da rifampicina. A rifapentina com a isoniazida ainda não está recomendado, apesar de a gente saber que tem trabalhos, tem um braço do PreventB que analisaram 125 gestantes, e eles viram que não teve nenhuma perda fetal e nenhum efeito teratogênico, mas ainda não está recomendado. Nos candidatos a transplantes de órgãos sólidos, a gente deve investigar e tratar antes do transplante, preferencialmente. Tem alguns trabalhos que mostram algumas considerações em relação ao transplante hepático. Então, alguns falam que a gente deve investigar a ILTB antes do transplante e preferir tratar depois, a depender desse fígado. Porque, às vezes, o paciente está aguardando um transplante, já está com o fígado um pouco comprometido, e você vai dar uma droga que vai piorar esse fígado antes do transplante. Então, fica sempre esse dilema. Então, isso é avaliar caso a caso. Em relação ao uso de inibidor de TNF, o recomendado é completar pelo menos 1 mês de tratamento para ILTB antes de iniciar ou retomar os inibidores de TNF-alfa. Que é sempre uma pergunta que a gente recebe, né, dos reumatos, dos dermas, prócto, né, então vai começar uma droga imunossupressora, quanto tempo eu posso, né, depois do tratamento da ILTB, iniciar uma medicação para o tratamento da doença de base. Em relação aos contatos de TB-MR, como o Sidney abordou um pouco na aula dele, não tenho ainda uma recomendação padronizada para essa população. A gente fica ainda nessa dúvida se a gente faz uma triagem periódica, se a gente acompanha esse paciente ou se a gente trata. E a gente vê que a maioria dos estudos, eles sugerem tratar. Tem uma meta-análise recente de 21 estudos observacionais que o tratamento da ILTB reduziu a incidência de TB em cerca de 90%, com maior custo-benefício, usando fluoroquinolona mais etambutol em combinação. Aqui eu trouxe uma tabela para exemplificar, e a gente
consegue identificar aqui o padrão de resistência e o tratamento sugerido. E a gente vê que a maioria dos tratamentos sugeridos associam quinolona com etambutol, ou quinolona com etionamida, ou fluoquinolona com cicloserina, por um período de 6 a 12 meses. E a gente considera que o paciente abandonou o tratamento ou interrompeu o tratamento com essas medicações de acordo com esses critérios. Então, a rifampicina, a gente considera uma interrupção se ele ficou 2 meses sem a medicação, consecutivos ou não. A isoniazida, 3 meses sem a medicação, consecutivos ou não. E usando rifapentina mais isoniazida, se ele perdeu 3 doses consecutivas ou não. Era isso que eu tinha para falar. Fico à disposição para perguntas.